Bom dia a todos e todas. Bem feliz. Esse curso é um sucesso, né? Sala sempre cheia. Posso garantir para vocês que não tem nada melhor para um diretor de escola judicial e coordenador acadêmico, que no caso é o doutor Adriano Santos, que ver isto. A maioria dos nossos cursos tem sido assim, não é? Ficamos muito felizes. Então, eu tenho o prazer, a alegria e a honra de apresentar para todos e todas o juiz do trabalho, Platão Teixeira de Azevedo Neto. Ele é mineiro, mas é titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, em Goiás, TRT 18. Coordenador pedagógico da Escola Judicial do TRT 18, professor adjunto de Direito Processual do Trabalho da Universidade Federal de Goiás, é professor também no mestrado em Direito e Políticas Públicas da mesma universidade, coordenador de pesquisa da Faculdade de Direito da UFG, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Em cada cidade que o doutor Platão foi juiz, porque ele foi juiz em Brasília, foi em Minas e no Pará, ele fez um curso, né? E ele é também pós-graduado em Direito do Trabalho e Previdência Social pela Universidade Europeia de Roma, na Itália, membro efetivo do Instituto Brasileiro do Direito do Trabalho, titular da cadeira 3 da Academia Goiana de Direito. E eu vou parar por aqui, porque o currículo do nosso querido Dr. Platão é imenso. Vou passar, então, a palavra desde logo para ele, que hoje a aula do segundo mini curso da Reforma do Trabalho é a 4ª aula, depois nós teremos uma 5ª, com, acho que é o professor Antônio Humberto que retorna, não é? Trabalho a tempo parcial, teletrabalho, prorrogação de jornada, trabalho autônomo, trabalho intermitente, tudo sob a perspectiva da reforma do trabalho. Eu desejo a todos e todas um ótimo dia de trabalho, lembrando que a nossa mediadora é a queridíssima colega, juíza do trabalho, Cristina Bastiani, e vocês, então, terão um bom dia pela frente. Tá bem? Muito obrigada a todos. Professor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui no TRT da 4ª Região. Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, agradecer a desembargadora Carmen Gonzalez pelo convite feito, pela acolhida carinhosa. Eu já estive em algumas escolas, mas aqui realmente é muito especial. Essa recepção magnífica da desembargadora Carmen é realmente memorável. Quero agradecer também ao coordenador acadêmico, o juiz Adriano Santos, a juíza Cristina, que será a mediadora do nosso dia. E quero dizer realmente da minha satisfação de estar aqui, no TRT da 4ª Região, um TRT conhecido por ser um TRT de vanguarda, por ser um TRT em que muitos juízes são bastante estudiosos, né, que tem essa preocupação com o direito, com os direitos fundamentais, com a Constituição. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui. Nós temos esses temas que são desafiadores, né, muitos temas aí que realmente exigem um esforço, né, para nós desenvolvermos. E tudo isso está muito relacionado com a nossa realidade atual. Eu só vou controlar meu tempo aqui para não passar, tem 1h15, não é isso, Gil? Deixa eu controlar aqui para a gente não se perder. Bom, em qual realidade nós estamos, né? Quando a gente fala de trabalho autônomo, trabalho intermitente, a gente tem que raciocinar, pensar sobre o contexto em que nós estamos vivendo. Isso tudo não é à toa, né? Nós não temos essa regulamentação que veio com a reforma trabalhista sem estar conectado com a realidade, né? Nós temos um mundo que permite essas modalidades. Quando se fala de teletrabalho, quando se fala de trabalho intermitente, nós estamos nesse cenário
de novas tecnologias, né, de um mundo, de um universo que permite isso. E hoje se fala muito nesse futuro do trabalho. É o tema da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, que está acontecendo neste momento. Né, nesse exato momento, eles estão reunidos lá na OIT para falar sobre o futuro do trabalho. E essas preocupações todas vêm à tona. Né. Essa é uma realidade que não se pode fugir. Né, nós temos hoje a preocupação com a automação, né, os robôs que vêm aí substituindo diversos empregos. Né, então, daqui a um tempo nós vamos pensar na relação entre o trabalhador e o robô, né, como é que isso vai dar, porque nós vamos ter colegas de trabalho que são robôs. Né? Então, essa é uma realidade. E todo esse cenário está conectado. Então, teletrabalho, né, quando se fala de teletrabalho, se está dizendo de uma realidade que hoje se permite. Né? A gente imaginava um futuro como aquele seriado lá dos Jetson, com tudo voando, com aquelas tecnologias, mas a grande mudança, a grande virada, ela veio com a internet. Né? Com essa conexão, com essa globalização, que está todo mundo conectado pelas redes. Nós temos as redes sociais trazendo uma série de angústias às pessoas, né, com vários problemas. E aí, nesse contexto, né, temos o grande assunto do momento agora, que é o vazamento de mensagens, né, por meio de mensagens que estavam em redes sociais. Então, essa é a realidade que nós temos hoje. Então, o que nós vamos falar hoje sobre trabalho intermitente, sobre trabalho autônomo, sobre teletrabalho e até mesmo sobre prorrogação de jornada e trabalho em tempo parcial, tudo isso está conectado nesse contexto atual, de um futuro do trabalho que já é presente e de novas tecnologias que permitem esse tipo de labor. Então, algumas reflexões aí para a gente ter dentro desse contexto. Né? Nós vivemos um mundo exponencial, em que as coisas vão ganhando um significado e vão ganhando uma proporção estonteante. Né? Pesquisas mostram que os 10 postos de trabalho mais procurados nos Estados Unidos em 2010 nem existiam em 2004. Né? Isso é fascinante, quer dizer, num espaço de tempo pequeno as coisas mudam, a gente está se preparando para uma realidade que a gente não sabe como vai ser. Como que será o futuro do trabalho? Teremos ainda emprego ou serão todos substituídos por máquinas? Pesquisas do Fórum Econômico Mundial mostram que a tendência é de se perder, em um curto espaço de tempo, cerca de 70 milhões de empregos, em razão dessas novas tecnologias. Hoje, um robô ele pode analisar milhares de exames que antes se gastava muito tempo para um médico analisar um ultrassom. Hoje, uma máquina faz isso, né, com uma velocidade muito maior. Então, qual o mundo que nós vamos viver? Um mundo de maior acesso a tudo, onde as pessoas vão elevar os seus níveis, ou um mundo em que nós viveremos numa miséria absoluta e que as pessoas serão realmente substituídas por robôs. Então, nós temos aí, nesse contexto, né, aqui é só para uma reflexão preliminar, antes da gente adentrar ao que nos interessa, aos pontos que nos foram desafiados, qual que vai ser o nosso cenário? Qual que é a realidade que nós vamos ter daqui a um tempo? E aí a gente pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio e fazer conjecturas, porque na realidade é impossível prever como que será. A gente tem uma perspectiva pessimista em que haveria o fim do emprego, nós só teremos trabalhos, mas não empregos. E se a gente pensar nessa geração de hoje, isso é realmente preocupante. Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 8 anos e um de 16. É uma outra geração, é uma outra realidade. Né? Os nossos filhos, será que eles vão ficar presos a empregos? Eu não sei. Eu vejo que os meus filhos, lá, se eles conseguirem se manter, talvez eles vão... Se eles conseguirem sobreviver, talvez eles fiquem satisfeitos, eu não sei. Né? Eles vivem ali no iPhone, vivem nos jogos e
se satisfazem com aquilo. Será que a gente vai conseguir, né, aprisionar, entre aspas, os nossos jovens em empregos? Ou eles só vão querer trabalhos e trabalhos intermitentes e trabalhos passageiros e trabalhos em tempo parcial? Qual que será essa realidade desse futuro? Será que nós teremos espaço para atividades repetitivas? Ou nós só teremos atividades criativas, né? As pessoas vão trabalhar só com a cabeça e vão deixar aquele trabalho mecânico, manual de lado, e isso vai ser feito por robôs? A gente não sabe qual que vai ser esse futuro. Seremos substituídos por máquinas, né? Os grandes empregos aí serão substituídos. Hoje a gente vê uma realidade. Por exemplo, eu estou lá em Goiás e eu estou como titular no interior, e lá eu tenho a oportunidade de ver, nós temos muitas reclamadas, que são usinas de cana-de-açúcar e tal. E eu tive a oportunidade de conhecer. Antes nós tínhamos aquele trabalho que era desgastante, exaustivo, né, do cortador de cana, talvez um dos que mais absorviam as pessoas, né? Imagina aquele trabalho repetitivo naquele local, e a gente sabe, eu fiquei sabendo que aqueles trabalhadores ali, anteriormente, eles ficavam muito envolvidos com drogas, né? Eles tinham uma dificuldade muito grande de suportar aquele emprego. Hoje não tem mais isso, né? Eu já visitei usinas, fiz inspeções de usinas lá. Hoje nós temos uma colheita mecanizada, hoje as pessoas estão numa condição muito melhor, recebem mais, mas são menos trabalhadores, evidentemente. Não tem mais aquele trabalho desgastante como tinha do cortador de cana. Isso vai mudando, né? Nós tínhamos, por exemplo, aquela discussão sobre os frentistas, né? Chegamos a ter uma lei impedindo bombas de autosserviço, e para mim isso estava claro. Quando eu fui pesquisar essa semana, já vi que tem um outro projeto para criar bombas de autosserviço, que já tem, né, nos Estados Unidos, na Europa e tal, mas se queria preservar o trabalho dos frentistas. Agora isso voltou à tona de novo. Quais são os trabalhos, quais são os empregos que vão resistir a essa realidade, né, que nós já estamos vivendo? Não é mais um futuro do trabalho, é um presente, a gente só não sabe qual que vai ser o desdobramento disso. Teremos aí uma miséria disseminada, ou podemos ter uma perspectiva mais otimista, né? Será que nós teremos um futuro com uma qualidade social maior, com uma inclusão? Será que as pessoas vão ter condição de ter acesso a mais coisas com essa nova realidade? Quando se tem aparelhos, né, quando se tem equipamentos que fazem o trabalho de muitas pessoas, talvez um número maior teria acesso à saúde, né, o que as novas tecnologias podem oferecer a serviço da medicina, por exemplo, que antes nós não tínhamos. Hoje nós temos nanotecnologia que fazem, robôs nanos que fazem cirurgias, né? O combate ao câncer, uma série de doenças hoje está numa situação muito melhor por causa dessas novas tecnologias. Então, talvez nós tenhamos uma melhora de vida, um aumento do consumo, mas isso são apenas conjecturas, né? A gente tem que pensar que o Brasil tem bons ingredientes para isso, né? Tem um povo que é criativo, só precisa investir mais em capacitação, em educação, em qualidade. Parece que, na realidade, a gente não tem muito essa perspectiva, né? Mas deveria investir mais em capacitação, né? Nós temos boa matéria-prima, raros desastres naturais, e a gente chega aí no meio termo. Essa é só uma reflexão inicial. Dentro desse cenário, qual que seria o ideal? Na verdade, a gente vai falar aqui hoje sobre prorrogação de jornada, né, sobre compensação, quando a gente deveria estar falando em redução de jornada, na realidade, né? Porque será que essa jornada ela é tão necessária assim? 44 horas, se a gente for pensar, qual é o tempo que a gente é realmente produtivo dentro da nossa jornada? Né? Na verdade, e aí, claro, estou falando da nossa realidade, mas o trabalhador em geral também, aquele que está lá no escritório 8 horas por dia, será que ele rende de verdade 1, 2, 3 horas? Talvez até seja muito. O resto ele fica ali, cumprindo, né, horário, conversando, atrapalhando o serviço dos outros. Né? Muitas vezes é isso. E a gente tem que passar a discutir outras coisas, né, como a redução da jornada mesmo. Infelizmente, a realidade do mundo não é tão
alentadora, sim. Outro dia eu vi numa palestra de um professor francês, e assim, eu sempre tinha a França como um exemplo, né, por causa da sua jornada semanal mais reduzida do que a nossa, mas ele dizendo, olha, isso é um pouco, ele não falou essa expressão, até poderia ter falado, né, por causa da rivalidade ali, mas ele quis dizer assim, olha, isso é um pouco para inglês ver, né, porque a jornada nossa lá, embora seja mais reduzida, né, se não me engano, 35 horas, mas ele falou, olha, muitos fazem horas extras, o adicional ali de horas extras é reduzido, então acaba que a jornada é muito maior do que aquela que realmente está ali formalmente na lei. Mas essa é uma discussão que ela é necessária, né? Nós precisamos discutir a jornada semanal, né? Porque vão surgir novas necessidades, novas profissões que não vão demandar esse tempo todo de jornada de trabalho. E a gente precisa inserir essas pessoas, novas pessoas dentro desse contexto, sob risco de termos um forte desemprego. Mas a realidade é essa, né? Talvez tenhamos menos emprego e talvez tenhamos mais trabalho, né? E o que a gente quer realmente é poder usufruir do lazer, né? Que o direito social ao lazer, que está lá na Constituição, no artigo 6º, seja realmente efetivo para todos. Muito bem. Então, dentro desse contexto, nós temos aí essas modalidades especiais de trabalho. Todas essas vamos tratar no dia de hoje, sobre o trabalho autônomo, sobre o teletrabalho e sobre o trabalho intermitente. Nós vamos começar com o teletrabalho. Bom, de onde vem, né? De onde surge teletrabalho? E aí que eu não quero trazer muita teoria a vocês, até porque eu creio que vocês estejam, né, até mesmo cansados, às vezes, de tanto debate teórico, mas eu queria começar com alguma reflexão aqui para vocês e, pelo menos, refrescar, rememorar alguns conceitos iniciais. Teletrabalho, né, vem dessa conjunção de palavras, de expressões, né, tele, que significa distante, longe, e trabalho, que todos nós sabemos do significado, né, da origem da palavra trabalho, que vem lá de tripalho, que era um instrumento para subjugar animais, né, e daí essa palavra trabalho tem esse conceito um pouco, pelo menos um significado histórico depreciativo, e a gente tem que, ao longo do tempo, buscar uma ressignificação, daí porque eu sugiro um livro muito interessante, não sei se os senhores já leram, e as senhoras, a Filosofia do Trabalho, de Philippe Bataille, que faz todo esse trabalho acerca do termo trabalho, né, e da ressignificação que, ao longo do tempo, a palavra trabalho ganhou, né, pela origem de algo ruim, até fazem relação até com a Bíblia, né, falando que o trabalho vem como uma certa punição, né, que se tem lá desde da origem, e depois isso foi ganhando um novo significado. Trabalho como algo dignificante, como algo importante na vida do ser humano. E eu não tenho dúvida que é. O trabalho, então, quando feito à distância, né, de forma longe, ganha uma das formas de teletrabalho. E esse teletrabalho ele veio com uma regulamentação da reforma trabalhista, mas, a meu ver, ela é um pouco assodada. E aí é o que eu pretendo mostrar para vocês um pouquinho. Porque lá fora a discussão ela já vem há muito tempo. Primeiro, porque as tecnologias lá fora elas vieram antes de nós. Eu acho que se a gente gastar aí 5, 10 anos evoluindo, talvez daqui a 5 anos a gente chegue em um grau de evolução que muitos países já estão. E essa é uma realidade interessante. E lá fora, qual que é a discussão? Enquanto muitos estão já retornando, né, porque o teletrabalho passa no mundo por um processo pendular, já se descobriu o teletrabalho há mais tempo que nós, e aí já se percebeu desvantagem em relação a ele. Então, muitos países estão vivendo já o processo de retorno ao trabalho presencial. Nós estamos indo e muitos já estão voltando. Por quê? É certo que o teletrabalho ele tem vantagens, mas também ele possui algumas desvantagens, né? Quais seriam as vantagens? Né? Para o meio ambiente,
para as pessoas, né? Nós temos aí uma vantagem para o meio ambiente que seria menos trânsito, as pessoas podem ficar mais em casa, fazendo teletrabalho. O teletrabalho é uma realidade não só na iniciativa privada, mas também no serviço público. Eu creio que aqui vocês tenham regulamentação sobre isso. Lá no TRT de Goiás nós temos, e é bem difundido o teletrabalho. A minha assistente de juiz, por exemplo, ela trabalha remoto e trabalha super bem. E isso é uma coisa que acaba sendo um pouco personalizado, não é todo mundo que se adapta ao teletrabalho. Essa é uma realidade, isso vai muito de pessoa para pessoa, tem gente que trabalha muito bem à distância, e tem gente que não se adapta, não consegue ficar em casa. Mas é uma opção interessante para aqueles, por exemplo, que têm uma vida em que precisa conciliar o trabalho com a família. Então, chega-se até a cogitar de que há um direito sobre o teletrabalho. Por exemplo, a mulher que está retornando de uma licença maternidade, ainda não tem uma condição de trabalhar presencialmente, será que ela poderia ali até mesmo postular esse teletrabalho, ou que isso fosse um direito e não algo ali necessariamente negociado? Mas isso é só uma cogitação. Agora, isso mostra o quê? Que existem realmente vantagens do teletrabalho. Ele permite que a pessoa fique em casa, permite que a pessoa fique com a família, permite que a pessoa tenha uma liberdade de horário e que ela consiga fazer tudo o que ela pode fazer à distância. Mas, ao mesmo tempo, nós temos problemas em relação a isso. E problemas sérios, de saúde mental. Nós temos... eu tenho um livro aqui que eu creio que talvez poucos devam conhecer, porque é uma obra de uma editora lá de Belo Horizonte, e a autora não é muito conhecida, mas eu achei muito interessante a abordagem que ela faz sobre o teletrabalho. Ela foi uma colega minha de doutorado lá na Universidade Federal de Minas Gerais, se chama Thalita Nunes, hoje ela está estudando em Harvard, e ela escreveu um livro muito interessante, que é a dissertação de mestrado dela, que se chama A Precarização no Teletrabalho. Escravidão tecnológica e impactos na saúde física e mental do teletrabalhador, do trabalhador. Posso até... esse é um problema, acho que muitos sofrem. Inclusive está à disposição aqui, quem quiser dar uma olhada, fique à vontade. Mas é uma realidade. Ao mesmo tempo em que o teletrabalho ele vem para proporcionar ganhos, e proporciona para ambas as partes, proporciona para o trabalhador, proporciona também para o empregador, que diminui os gastos de investimento, que acaba compartilhando, de certa forma, as despesas com o trabalhador. Nós vamos discutir sobre isso aqui, de quem que é a responsabilidade acerca do custeio de equipamentos. Esse é um problema que se tem, embora talvez nós não tenhamos. Eu tenho feito muita pesquisa, como eu tenho falado sobre isso bastante, eu tenho sempre pesquisado pesquisado decisões sobre teletrabalho e trabalho intermitente. E aí até eu queria que vocês compartilhassem comigo isso. Eu não tenho encontrado muita coisa. Eu nunca tive ainda um processo, nós já temos quase caminhando para o 2º ano da reforma trabalhista, ainda não tive reclamação ainda sobre teletrabalho. Mas eu não tenho dúvida que isso vai surgir. Não tem dúvida que essa discussão vai aparecer nos nossos processos. E assim, talvez nós tenhamos um pouco hoje, de inibição aí das reclamações trabalhistas. Eu creio que vocês estejam vivendo isso também aqui. Lá em Goiás, essa é uma realidade, o número de ações caiu significativamente. Claro, um pouquinho em razão, não tenho dúvida, dos honorários comerciais e das coisas que estão aí aliadas a isso. Mas fica a reflexão também, será que isso tudo não seria necessário? Eu não sou daqueles totalmente refratários à reforma trabalhista, me perdoem se havia essa expectativa, mas eu consigo enxergar pontos positivos e negativos na reforma trabalhista. Tem coisas que eram necessárias, tem coisas que são abusivas mesmo, que não tinha necessidade, coisas exageradas, e aí a gente vai
burilando, né, tentando melhorar, na realidade, o que veio com a reforma trabalhista. Mas até acho que, tirando alguns excessos, alguma responsabilidade se tinha que ter na hora de reclamar, porque realmente, assim, pelo menos lá em Goiás, não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas a realidade lá era de muito exagero, né? Lá, por exemplo, eu tive um caso clássico que foi conhecido aí, porque saiu até na Isto É, de um trabalhador que reclamou, porque ele disse que contraiu fimose no trabalho, né? Esse caso aí circulou, né, que são certos exageros, aventuras jurídicas, né? Um caso lá em Minas também, que teve muita repercussão, isso ainda em 95, no início da era da informática, aí, que um trabalhador pediu adicional de salubridade porque ele estava com risco de ser infectado por vírus de computador, né? Então, e aí ele reclamou isso, e a juíza foi muito espirituosa, né? Minha colega lá de Belo Horizonte, ela falou assim, olha, é possível que uma pessoa tenha sérios problemas com vírus de computador, né? Vamos supor que ela esteja ali fazendo uma pesquisa de muitos anos e tal, e venha um vírus e apague tudo, e a pessoa tem um infarto. Pode ser que realmente, né, um vírus pode ser letal, né, até a pessoa, mas não dessa forma. Então, assim, havia realmente, né, nós convivíamos com certos abusos, mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Claro, né, também eu acho que a lei exagerou. E aqui nós vamos falar sobre algumas questões, principalmente ligadas à saúde. Eu acho que a reforma trabalhista, ela flexibilizou, a meu ver, um pouco excessivamente a questão, em relação à questão da saúde do trabalhador em geral e também do teletrabalhador. As vantagens para o empregador do teletrabalho. Diminui gastos, né, gastos com sedes, gastos com equipamentos, ele acaba compartilhando um pouquinho esse gasto, né, com o empregado, e aí nós temos que discutir essa responsabilidade sobre esses custos com o teletrabalhador, né, mas, ao mesmo tempo em que tem benefícios, o teletrabalho também tem desvantagens. E aí isso é algo que está sendo discutido em todo o mundo. Por quê? Qual que é o grande problema do teletrabalho? É a solidão, a falta de pertencimento. E aí já se percebeu que as pessoas são mais criativas quando elas estão no meio social. Não à toa, Domênico De Masi fala lá do ócio criativo e fala do futuro do trabalho nesse sentido, de interconexão com as pessoas. Mas talvez seja possível, mesmo à distância, nós temos conexão. Eu acredito que daqui a algum tempo, talvez nós tenhamos uma aula dessa, cada um em suas casas, todo mundo conectado ao mesmo tempo. Isso facilita bastante. Ontem eu vindo para cá, né, falei com meu filho pelo FaceTime, então, antes de vir. Né, a gente tem toda essa tecnologia à nossa disposição, isso é muito bom. Mas a gente também não pode se deixar isolar, porque o contato físico é muito importante. Né, a presença física, você sentir, você abraçar, você estar perto das pessoas, isso traz um retorno muito positivo. Ainda nós temos o problema da sindicalização. Essa dificuldade das pessoas se reunirem. É claro que é possível aí uma greve virtual, uma greve por meio de redes sociais, mas isso acaba um pouco prejudicado dentro desse contexto. Nós temos aí um pouquinho de perda de identidade, né, e de falta de solidariedade dentro desse contexto. Bom, as desvantagens para o empregador, que já se percebeu. Já se verificou uma queda na produção por causa desse desestímulo, por causa dessa falta de entusiasmo. Então, se o teletrabalho ele é positivo para alguns, para outros não. Por quê? Há queda no rendimento. Então, como eu disse no início, é muito de pessoa para pessoa. O teletrabalho não vai ser algo que vai ser uma panaceia para todos os males, vai resolver todos os problemas e vai ser bom para todo mundo. Tem pessoas que se adaptam a ele e tem pessoas que não. E aí, nós vamos entrar naquele problema da alteração do regime de teletrabalho para presencial, que é uma coisa muito importante, é um desafio para nós. No direito comparado, o teletrabalho ele é bem disseminado, né? Foi, inclusive, defendido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. Lá na França, tem leis a respeito disso, mas lá com
uma característica interessante, né? Em alguns países se volta muito o teletrabalho, e acho interessante isso, para ampliar o acesso das pessoas com deficiência. Então, isso é interessante ver o teletrabalho também como uma alternativa para essas pessoas. Claro que não se pode prescindir desse contato físico, dessa presença, mas, às vezes, a mobilidade é muito difícil para as pessoas com deficiência. Então, tem um olhar lá fora para essas pessoas. E na Hungria e outros países também nós temos legislação acerca disso. Quais os problemas que eu vejo no teletrabalho no Brasil? Eu acredito que a regulamentação brasileira tenha sido muito assodada, tenha sido muito precipitada, porque lá fora ela foi antecedida, a regulamentação foi antecedida de amplos diálogos sociais, de amplas conversas com os sindicatos das categorias que usavam mais o teletrabalho. Enquanto aqui veio uma legislação que não se preocupou com esse diálogo e não se preocupa com a saúde mental. Aliás, vocês veem lá no 75E que praticamente se lava as mãos, né? O empregador orienta, o empregado assina um termo de responsabilidade e tudo lindo. Não há preocupação com a ergonomia, não há preocupação com a saúde mental do trabalhador, né? Absolutamente nada se fala disso, né? Fala sobre isso. Então, nós temos uma regulamentação que não considera os riscos à saúde do teletrabalhador. Enquanto lá fora existe um acordo europeu sobre o teletrabalho, pressupondo pesquisas, vendo ganhos acerca disso. Na verdade, o teletrabalho no Brasil ele foi jogado e vocês que se virem aí para se adaptar a essa realidade. O problema é que a gente só vai perceber os desgastes, os prejuízos disso depois, quando o problema já está instaurado. Pesquisas lá fora, né, foram feitas pesquisas pela Organização Internacional do Trabalho, elas estão registradas lá, né, tem um site lá do Eurofound, que mostra que o teletrabalho nos países em que foi adotado, ele exige do trabalhador mais tempo de conexão, de atividade, do que o trabalhador presencial. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que nós temos os países europeus que usam o teletrabalho. Essa pesquisa, que ela é de 2000, até 2015, mostrava o quê? Que o país, curiosamente, o país que menos usa foi o que primeiro começou a regulamentar, que foi a Itália. E o país que mais usa é a Dinamarca. E aqui nesse gráfico mostra o seguinte, que nós temos alguns trabalhadores que, nessa cor azul, né, eles trabalham no home office, né, aí tem as modalidades de teletrabalho, e a mais utilizada aqui, lá fora, é uma modalidade que eles chamam de ocasional, telecentro, aquelas modalidades diversas e não aquela característica do home office. Né? E o que eles observaram lá também? Que em relação à jornada, os trabalhadores que estão em teletrabalho, proporcionalmente, eles têm uma jornada mais extensa do que os trabalhadores presenciais. Então, aqui nós temos, comparativamente aos trabalhadores presenciais e aqueles que trabalham em teletrabalho, a gente vai ver aqui que nesse azul claro, aqueles que estão ou no trabalho em domicílio, ou no trabalho por alta tecnologia, aí, que eles chamam, ou nesse trabalho em telecentro, ocasional, como outras formas de teletrabalho, a gente vê que essa linha azul aqui, esse espaço azul, ele é maior no teletrabalho do que no trabalho presencial. O que traz uma preocupação muito grande para todos nós, que é o direito à desconexão. Tudo bem, a pessoa ela consegue conciliar a família com o trabalho, consegue levar o filho na escola, consegue conciliar uma série de atividades com o teletrabalho, porém, ele fica mais ligado do que aquele trabalhador
que fica presencialmente. Aquele que vai lá cumprir sua jornada, ele cumpriu, ele acabou, ele vai embora. Ele se desliga. Às vezes não, né? Porque o direito à desconexão não é um problema só dos teletrabalhadores. É também um problema daqueles que trabalham presencialmente. Essa é uma realidade geral, né, de todos. É uma grande preocupação lá fora, nós ainda vamos falar sobre isso. Mas o que se viu aqui é que aqueles que estão, o azul claro é que trabalha 48 horas ou mais. Essa parte de cá é o teletrabalho. Então vocês veem que aquele que trabalha em domicílio, ele fica numa proporção, aqui para homens, aqui para mulheres, maior numa jornada exaustiva. Isso nós estamos falando da Europa, né? Imagina o Brasil e demais países da América Latina. Só que a gente não tem pesquisa sobre isso. Alguém conhece uma pesquisa sobre tempo de trabalho de teletrabalhador? Os desgastes na saúde mental do teletrabalhador? A gente tem muito pouco sobre isso. E aí o que a gente vê? A gente tem uma legislação que é antecedente a essas pesquisas, né? Esse é um problema sério. Enquanto lá fora, nós já temos uma regulamentação preocupada com coisas que nós nem sequer cogitamos aqui no Brasil. Como, por exemplo, não o custeio sim, mas a questão da privacidade do teletrabalhador, né? E aí o Código do Trabalho português traz uma série de regulamentações acerca, mas dessa que nós passamos ao largo. Nós nem tratamos, nem en passant, que é a privacidade do teletrabalhador. Lá no Código do Trabalho português, está dito lá que se o teletrabalho for realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve ter por objeto o controle da atividade laboral, bem como dos instrumentos de trabalho, e apenas pode ser efetuado entre as 9 e as 19 horas com assistência do trabalhador ou de pessoa por ele designada. Pode o empregador fiscalizar o local de trabalho? A princípio, sim. E quando o local de trabalho é a casa do empregado? Ele pode ir lá verificar? Quando ele pode fazer isso? Ele pode ir lá a qualquer momento? Claro que não, mas não temos nada sobre isso. Do 75A até o 75E da CLT, tem algum dispositivo que fala sobre isso? Ufa. Talvez lá dentro do contrato, né, teria que estar, mas a gente não tem uma regulamentação que proteja o trabalhador acerca disso. Será que o empregador pode exigir que ele mantenha, por exemplo, a câmera do notebook sempre ligada? E aí o teletrabalhador ele não vai ter aquela liberdade. Imagina estar lá ligada, né? A trabalhadora está lá e passa o marido de toalha atrás da... Né? Aquela coisa assim, né? Que pode acontecer, sei lá. Né? São coisas que podem acontecer. E aí? E o som, né, do ambiente? O notebook vai ficar ligado e vai ficar captando o som da casa do trabalhador? Será que isso não teria ter sido tratado antes, como foi no Código do Trabalho português? Né, uma preocupação com isso também, com a privacidade do teletrabalho. A gente tinha apenas na CLT, o artigo 6º da CLT, que tratava disso. Dizia apenas lá no parágrafo único que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais diretos. Falava assim, olha, o trabalhador pode prestar serviço em domicílio, isso não vai descaracterizar a subordinação e isso pode permitir aí o controle da jornada. Aí vem a regulamentação do teletrabalho, no 62, inciso 3º, e exclui da proteção da jornada de trabalho o teletrabalhador. Isso significa que eles não vão ter mais direito a horas extras? Para mim, creio que não. Não é bem assim. Existe talvez uma presunção aí de falta de controle, até da natureza do teletrabalho, que o teletrabalhador tem liberdade de horário. É um sentido que se tem. E aí, para mim, é evidente que se há um controle da jornada por alguma forma, por exemplo, em login e logoff do computador, ou pela produtividade que se tem, se há algum controle, eu não tenho dúvida
em afirmar, e aí, claro, com todo respeito àqueles que entendem o contrário, que se há o controle efetivo da jornada, ele vai ter direito à hora extra. Aí alguns chegam a defender assim, olha, se há controle, então não é teletrabalho típico. Porque a natureza do teletrabalho é essa liberdade. Eu, data vênia de todas as galáxias aí, para os meus amigos que pensam assim, eu ainda tenho, ainda acredito que você pode ter um teletrabalho e que haja o controle de alguma forma. Talvez um teletrabalho em que a pessoa tem que ficar conectada exatamente naquele horário de expediente possa se descaracterizar ou se desnaturar essa realidade do teletrabalho, que é justamente essa permissão que a pessoa tem essa liberdade. Mas a característica, a essência do teletrabalho é esse trabalho à distância. Como eu mostrei lá no início, o que é teletrabalho? A palavra diz que é um trabalho feito distante, que as pessoas não estão presencialmente. E o que a lei exige é o quê? Que a atividade seja preponderantemente fora das dependências do empregador. Pode-se, vez ou outra, encontrar, e até é recomendável que haja esse encontro periódico, mas ele é realizado fora. Fora o quê? Por meio de aparelhos, equipamentos de comunicação. Então, essa ligação precisa ter. Agora, se ele está tendo algum tipo de controle, podemos até refletir e pensar sobre isso e vocês me ajudarem aqui. Mas eu não vejo como algo que desnatura a essência do teletrabalho por si só. Continua sendo teletrabalho, mas passível de controle vai haver, a meu ver, o direito a horas extras. Essa era uma realidade também, por exemplo, dos motoristas, né? Os motoristas que desempenhavam atividade externa, eles também tinham essa liberdade. Aí vem a Lei 3.103, de 2015, ela é clara, dizendo que é um direito do motorista profissional ter a sua jornada controlada. Até para se poder ferir, até para não ficar para a gente aquele desespero. Não sei se vocês têm esse tipo de ações aqui. Quando eu vejo uma ação de motorista lá, eu tenho... para mim, pânico, né? Talvez seja essa palavra, mas assim, é uma canseira. Ficar lá fazendo instrução de hora extra de motorista é para acabar, né? Lá em Goiás a gente fala que é para acabar com os piqui de Goiás, né? Os piqui é bem assim mesmo, né? Mas aqui eu não sei se vocês têm uma expressão assim, mas realmente é algo desesperador quando você vê na pauta ali 2, 3 instruções de motorista, né? Hora extra de motorista. É uma tristeza. Mas tudo bem, é o nosso dever e tal, e a gente tem que, né, fazer isso. Mas, bom, muito melhor. Hoje tem tantos equipamentos para controlar a jornada do motorista, né? Tem todos aqueles controles que medem tudo, né? Que aferem desde o tempo de espera, o intervalo, tudo é possível aferir quanto à jornada do motorista. E o motorista antes, que era de atividade externa, que estava na outra exceção lá do 62, agora já se admite o seu controle e admite o pagamento de horas extras a eles, tranquilamente. Da mesma forma, o teletrabalhador, que o legislador quis excluir da proteção da jornada de trabalho, mas havendo efetivo controle, se tem direito à hora extra. Aí vem a nossa regulamentação lá. Considera-se teletrabalho aquele preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologia de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Então, aqui nós temos uma definição, que é razoável. Nossa definição não é ruim. O problema não está no 75B, está daqui para frente, né? Quais são os problemas que surgem em relação ao teletrabalho? O controle de jornada, a questão da privacidade, que a gente não tem nada sobre isso na nossa regulamentação. O problema da alteração do regime de teletrabalho para presencial, que é objeto de uma das nossas questões, né, doutora Cristina? E é algo importante para a gente discutir. A questão do custeio dos equipamentos. Não tenho dúvida que isso vai surgir em nossos processos. A gente já tem, eu pelo menos tenho lá em Goiás, muita discussão quando, por exemplo, o trabalhador ele usa do seu veículo próprio para fazer atividades da empresa. Vocês têm alguma coisa assim? Aqui, às vezes, uma vez ou outra, tem alguma discussão. Lá em Goiás tem bastante sobre isso.
E aí, qual que é o custeio disso? Né? Quem que arca com os custos dos equipamentos no teletrabalho? Outro problema fundamental, a saúde e a segurança do trabalho. E outra questão que eu não vejo ninguém falar, eu tive a sorte de estar numa banca de mestrado, muito interessante, em que a discussão era o enquadramento sindical do teletrabalhador e qual que seria a norma coletiva que regulamentaria a atividade em relação ao local da prestação de serviços. Essa é uma discussão que parece que assim, ninguém ainda trouxe. Eu vi nessa dissertação, achei muito interessante. Porque, vejam só, o teletrabalhador ele pode trabalhar em qualquer lugar. Ele pode trabalhar, inclusive, fora do país. Né? Meu sonho é fazer sentença e audiência lá da Tailândia. Imagina que delícia, né? Bom demais, a gente, né, podendo estar lá no Canadá, fazendo audiência e tal, uma beleza. Eu, pelo menos, gosto, né, e gostaria de estar, mas não nos é permitido ainda, quem sabe, né, um dia. Mas o teletrabalhador ele pode estar em qualquer lugar. Hoje isso é muito comum. As pessoas trabalham para o jornal nos Estados Unidos, morando em qualquer lugar do planeta. E o teletrabalhador no Brasil, que é contratado por uma empresa aqui de Porto Alegre, e está trabalhando em Manaus, a família dele é de lá, ele está trabalhando lá. Qual que é a norma coletiva que vai ser aplicável? A do Sindicato dos Trabalhadores de Manaus, ou do Sindicato dos Trabalhadores de Porto Alegre? Ou do Sindicato dos Trabalhadores de Natal? Essa é uma questão que pode surgir, talvez a norma seja mais interessante, não sei, ou o contrário, o trabalhador ele é contratado lá em Manaus, uma norma coletiva de proteção inferior, e ele vem trabalhar em Porto Alegre, ele pode pleitear os benefícios da categoria daqui dos trabalhadores aqui de Porto Alegre? Parece, pelo menos a conclusão do mestrando, e achei que é razoável, que a conexão ela se faz com a empresa onde ela está estabelecida. Me pareceu bem razoável essa argumentação. Porque, na verdade, o teletrabalho ele é entregue quando o serviço é transmitido pelos meios de comunicação. E aí, quando a empresa recebe aquele... Até porque ia ser muito complicado. Imagina se cada dia o trabalhador fosse morar em algum lugar, em um estado diferente. Seria inviável esse tipo de enquadramento. Então, essa é uma discussão que a gente precisa trazer aqui. Bom, o que vai caracterizar, então, o teletrabalho? Um serviço realizado à distância, com o uso de tecnologias de informação e de comunicação. Esse teletrabalhador está dentro da organização da empresa e não é trabalho externo, né? É uma característica de exceção. Agora vamos lá para o problema, uma das nossas situações, problema aqui da nossa aula de hoje, né? E que vai ser objeto de uma das questões que vocês vão discutir. Muito bem, o artigo 75C, ele fala assim, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, vai se descrever num contrato, num termo aditivo ali, quais serão as atividades a serem desempenhadas e qual a forma desse contrato. Tudo bem, até aí, beleza, não vejo maiores problemas. Mas olha só que curioso que a lei trouxe aqui. Ela trouxe uma situação distinta da mudança do trabalho presencial para o teletrabalho e do retorno do teletrabalho para o presencial. Vejam que curioso aqui. O parágrafo primeiro fala assim, poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual. Então, vejam só, primeiro nós podemos ter duas situações. O trabalhador começar já em teletrabalho, ou começar trabalhando presencialmente e passar para o teletrabalho. Aqui a lei está falando dessa situação, que ele começou presencialmente e passou para o teletrabalho. Quando isso acontece, isso é registrado no aditivo contratual e isso se dá por mútuo acordo entre as partes.
poder-se discutir, até como eu já antecipei, se haveria, em alguns casos, até mesmo um direito do empregado a trabalhar em teletrabalho. Essa é uma outra discussão. A lei não fala disso. A lei fala que, para passar do presencial para o teletrabalho, tem que haver um mútuo acordo entre as partes e registrar isso em aditivo contratual. Até aqui, não tem muito problema. Ok, beleza. É uma alteração do contrato, vai ser benéfico para ambas as partes. O empregador concordou, porque, convenhamos também, sem qualquer fundamento, eu não vejo aí um direito a princípio do trabalhador em ter, de forma unilateral, o teletrabalho. Imagina uma loja de shopping, né, em que o vendedor se sente no direito em trabalhar em teletrabalho. Como é que ele vai atender o cliente ali? Sei lá, às vezes por um holograma, né, aparecer lá no meio da loja e atender, não vai ser da mesma forma. Então, a princípio, você não pode ter um direito do teletrabalhador do trabalhador em trabalhar no teletrabalho. Muito bem, então vai ser a alteração entre regime presencial e teletrabalho, de comum acordo entre as partes, bilateral, regra geral, tudo bem. Agora vejam o parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Então agora já mudou. Enquanto do presencial para o teletrabalho é mútuo acordo entre as partes, o retorno do teletrabalho presencial é por determinação unilateral do empregador. Será que haveria algum sentido nisso? Talvez houvesse. Eu poderia falar, olha, não deu certo, a regra geral é o trabalho presencial, então o empregador verificou que o teletrabalhador não conseguiu se adaptar, o rendimento caiu, teve algum problema, então eu vou puxar. Vai retornar para o teletrabalho. Eu estou tentando só fazer um raciocínio aí que o legislador pode ter utilizado. Tá? Então, do teletrabalho presencial seria por determinação do empregador. Volta para trás. Garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Vocês veem que tem duas situações. Do presencial para o teletrabalho, acordo entre as partes. Do teletrabalho para o presencial, decisão unilateral do empregador, observado no mínimo o prazo de 15 dias e o registro em aditivo contratual. Agora, olha o detalhe aqui que é muito curioso. O que se pressupõe um contrato? Um aditivo contratual. Se pressupõe o quê? Um acordo de vontades, não é? Ou vocês imaginam, tudo bem, você pode ter um contrato ali de adesão, que a pessoa adere, mas se pressupõe um ajuste de vontades. Eu vou fazer, então, um contrato que só vai haver a vontade de um dos contratantes. Será que poderia haver uma antinomia em relação ao 467 da CLT, 468 da CLT, que todos nós conhecemos, que exige a bilateralidade? Ou teríamos aqui mais um problema? Como é que nós vamos ter um contrato, um aditivo contratual, em que só a vontade de um lado? Não deveria, ao menos, e aqui são só reflexões, né, me foi solicitado, doutora Cristina, para a gente não arrematar a questão aqui, deixar apenas a reflexão, né, que eu acho que essa é a ideia. Então, estou trazendo só reflexões aqui para os senhores e as senhoras nesta manhã. O teletrabalhador, ele adaptou a sua vida a isso. Ele está rendendo bem, ele conseguiu organizar toda a sua família, todos os seus horários, para atender bem a empresa. Não teve queda de rendimento, não tem nenhum prejuízo para a empresa. O trabalho dele pode ser bem realizado à distância. Haveria, então, um direito potestativo do empregador, sem qualquer fundamento, de retornar para o trabalho presencial?
Se for imperioso, se houver uma necessidade do serviço, né, talvez, mas essas questões nós temos que refletir. Mero capricho, me parece que não, a princípio. Né? Tem que haver alguma fundamentação. Então, não é somente uma determinação unilateral. Agora, se houver justificativa, será que ele teria esse direito? O rendimento caiu bruscamente, se percebe que ele tem, mas pelo menos um diálogo aí não deveria haver. Então, essa é uma discussão que nós temos. E aí, se existe um direito, e aí eu não estou trazendo nenhuma conclusão aqui a respeito, nós vamos discutir, a ideia é essa, a gente tirar alguma opinião aqui em conjunto, né, ter um consenso sobre isso, e quero ouvi-los também a respeito, mas se existe esse direito, em tese, não há dúvida, a meu ver, que a gente também pode falar num abuso de direito. Né? Se não há nenhum fundamento para isso, se cogita de um direito, pode-se, no caso, e eu, o juiz de trabalho, deveria analisar a situação, sobre a possibilidade de um abuso de direito. Quando é um mero capricho, quando é ao bel prazer do empregador. Então, são essas questões aqui, doutor Cristina, não sei se era essa a ideia, pelo menos de trazer a reflexão, né, que a gente tem que saber, claro, que o teletrabalho é uma modalidade de exceção, que exige adaptação. E aí poderia até se cogitar, quem sabe, se a situação se tornou incontrolável, né, talvez numa justa causa, não sei se o teletrabalho não correspondeu, né, se houve desídia nas funções, porque realmente, assim, para o empregador, às vezes é difícil haver esse controle quando se está em teletrabalho. Então, essa é uma discussão bastante pertinente. Nós temos 1h15, né? Eu estou controlando. É isso, doutor? Tá, eu vou controlar aqui para a gente passar. Essa era uma das discussões principais. Né? Quanto ao teletrabalho, o que a gente tem ainda? A questão da responsabilidade por aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos. Né? E aí, embora se possa dizer que, a princípio, o empregador assume os riscos da atividade econômica, então, quanto ao custeio dos equipamentos, se pode presumir, de certa forma, a responsabilidade do empregador, mas aqui nós temos uma série de detalhes, de nuances aqui que a gente tem que considerar. Por exemplo, a despesa ordinária do teletrabalhador, aquela despesa que ele tinha de energia, de internet, ele já tinha internet na casa dele, ele passa a trabalhar em teletrabalho. Isso precisa necessariamente ser compartilhado com o empregador ou não? São questões que a gente tem que considerar. E aqui, para mim, talvez a mais grave em relação ao teletrabalhador, que é a preocupação com a saúde física e mental dele. Porque a CLT só fala assim, o empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar a doença dentro do trabalho. Vamos falar sério, como é que ele vai fazer isso aqui? Ele vai ter lá um bate-papo ali com o empregado, vai lá fazer a instrução, meio para inglês ver mesmo, o empregado vai assinar um termo de responsabilidade, e aí, será que há uma responsabilidade séria, há uma preocupação realmente com a ergonomia no local de trabalho, há alguma preocupação efetiva com a saúde mental do teletrabalhador? São problemas que a lei não enfrenta, né? Então, alguns problemas práticos aí para a gente pensar. O trabalhador em teletrabalho nunca faz jus em horas extras? Eu entendo que se há controle, sim. Quais os limites para se respeitar a privacidade no teletrabalho? Tem que se garantir, né, a intimidade do teletrabalhador, né? Ele tem que haver uma separação entre a família e o trabalho, isso tem que ser garantido. Outros problemas que surgem, um acidente ocorrido no local de trabalho é presumidamente acidente de trabalho? Teve um caso lá que foi falado num seminário, estava na semana passada, diz que num local na casa de uma pessoa lá tinha um gato que ficava lá do lado do teletrabalhador. E aí diz que tinha uns sinais que
que o empregador emitia, que acendia uma luz, aí o empregado tinha que se levantar e desligar algum botão, alguma coisa assim, que era um controle que se tinha lá. E aí, na hora que acendeu, o teletrabalhador tropeçou no gato, caiu e se machucou. É uma situação assim que pode acontecer, né, o empregado pode escorregar lá na casa dele por alguma coisa relacionada ao trabalho, e aí acidente de trabalho é complicado, né? E aqui, quando eu falo de controle de jornada também, eu não vou presumir, sem qualquer controle, que haja horas extras. A gente também não pode ficar simplesmente com a simples alegação do empregado de que ele realizou uma jornada extraordinária e vai ficar por isso mesmo. Acho que a lei acerta quando ela traz uma presunção relativa, mas ela não é absoluta, sem dúvida alguma. E quem é responsável pelos gastos em razão do exercício do teletrabalho? Aí tem vários enunciados, aqui eu não vou me ater a eles, nosso tempo é curto, mas esse material está todo à disposição de vocês, e que falam tanto das horas extras, quanto do controle de jornada. Aqui trouxe enunciados do CONAMAT e da jornada, né, que aconteceu em outubro de 2017 lá em Brasília. Aqui sobre a fiscalização do meio ambiente do trabalho, do teletrabalhador, do acidente de trabalho. E aí são várias questões que a gente teria que colocar ainda para vocês, mas a gente pode continuar depois nos debates tratando disso. E uma outra questão que eu adiciono aqui é a compatibilidade com as convenções da OIT. A gente pode discutir tanto a constitucionalidade desses dispositivos, seja do teletrabalho, seja do trabalho intermitente, e, além disso, a gente tem que discutir a convencionalidade, ou seja, a compatibilização material com os tratados internacionais de direitos humanos. A ENAMAT, inclusive, está oferecendo agora, eu sou o conteudista autor desse curso, um curso de controle de convencionalidade, né, que deve ser replicado em breve, estamos na fase de formação de formadores. E a gente tem que trazer à baila essas convenções internacionais, que precisam ser analisadas em cotejo com a nossa legislação interna. E a Convenção 155 da OIT, será que ela está sendo respeitada nessas questões? Né, quando fala que deverá ser exigido dos empregadores que garantam que maquinário, equipamentos e tal que estiverem sob seu controle são seguros e não envolvem risco algum para a segurança e saúde dos trabalhadores, o empregador pode lavar as mãos e não se preocupar com o ambiente de trabalho lá onde esse teletrabalhador está trabalhando. Os empregadores devem prever medidas para lidar com situações de urgência e com acidentes, incluindo meios adequados para a administração de primeiros socorros. Há essa preocupação no teletrabalho. Deverão ser adotadas disposições em nível de empresa, em virtude das quais os trabalhadores cooperem com o cumprimento das obrigações que correspondem ao empregador. É importante lembrar que as convenções internacionais devem ser interpretadas como instrumentos vivos. Então, na época da Convenção 155 da OIT, era uma realidade. Hoje nós estamos vivendo a realidade do teletrabalho. E nós temos que interpretar essas convenções de acordo com a nossa realidade local. Então, para encerrar, pelo menos essa parte do teletrabalho, né, os problemas que surgem aí ao final. A questão do direito à desconexão, que não é exclusivo do teletrabalhador, mas é mais forte no teletrabalhador. Problema de saúde mental, escravidão tecnológica, a robotização do ser humano, que é uma realidade. Né, as normas internacionais trazem fundamentos, inclusive para indenização por danos existenciais, quando a pessoa perde a vida em razão do trabalho. A vida, ela perde a vida viva, né? A pessoa está viva, mas ela não tem a sua vida. E lá fora já se tem discussão sobre isso. Em 2017 já teve uma lei na França já garantindo esse direito à desconexão. E o Brasil não trata disso de forma alguma. E no atual contexto não se espera muito avanço nesse sentido. Bom, sobre o teletrabalho era isso. E temos mais dois temas que a gente vai falar mais rapidamente, que é a prorrogação de jornada e trabalho em tempo parcial. Outras mudanças que tivemos também com a reforma trabalhista. E estão dentro desse contexto todo, né, dessa nova realidade do trabalho. Isso está aliado também a esse modelo, né, esse mundo do trabalho contemporâneo. É curioso, a gente deveria estar falando de redução de jornada, mas a gente está
falando de prorrogação de jornada que o legislador reformista permitiu. E aqui, um dos maiores problemas não está, né, na prorrogação em si, mas está na compensação de jornada que foi admitida pelo legislador, e aqui flexibilizando essas formas de compensação. Como se sabe, o legislador reformista trouxe a possibilidade de estabelecimento de um banco de horas anual, por convenção coletiva, um banco semestral e uma compensação mensal, que prescinde de norma coletiva. Aí o 59 vem falar que o banco de horas, né, de que trata o parágrafo 2º, pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, dispensando aqui a interveniência do sindicato. Enquanto, dentro do mesmo mês, pode ser até um acordo tácito ou escrito, estranho essa dicotomia aqui, mas o que o legislador quis dizer? Que se a compensação for no mesmo mês, pode ser um ajuste ali verbal com o empregador e dispensa maiores formalidades. Será que estamos diante de uma inconstitucionalidade aqui? E talvez até mesmo uma inconvencionalidade? E o problema da jornada 12 por 36? Na jornada 12 por 36, nós temos uma prorrogação de jornada num dia, com uma compensação no outro dia, que acaba sendo, no frigir dos ovos, mais favorável. A jornada 12 por 36 em si, a princípio, não seria tão prejudicial assim, pelo descanso, pela restauração. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, já declarou a constitucionalidade da jornada 12 por 36 no caso dos bombeiros civis. Então, já tem um precedente nesse sentido. E eu até considero que, a princípio, e aí há necessidade de analisar a análise do caso concreto, porque, vejam bem, e aí por isso a importância da interveniência sindical, é muito diferente a atividade, por exemplo, de um porteiro num prédio, do que um trabalhador num frigorífico. Não sei se vocês têm essa realidade, lá em Goiás nós temos muitos frigoríficos, e eu fico pensando assim, na jornada daquele sujeito. É engraçado, lá é assim, não sei aqui, mas a jornada lá é assim, das 4h52 da manhã até as 14h58. Você vê que cada minuto ali é algo desgastante, é sofrido. Totalmente diferente, claro, de um vendedor de shopping que está lá no ar-condicionado, lidando com pessoas, né, elegantes e tal, no dia a dia, rindo e tal, e trabalhando de outra forma. Agora, aquele trabalhador no frigorífico e aquele trabalhador na indústria com movimentos repetitivos, trabalhando 12 horas. Claro que não é essa a realidade que se imagina a jornada 12 por 36. Mas daí, porque é importante a interveniência dos sindicatos nessa forma. E nós estaríamos diante de uma inconvencionalidade ou de uma inconstitucionalidade quando a gente permite a prorrogação da jornada, quando a gente admite jornada 12 por 36 em atividades insalubres, sem a necessidade de prévia licença das autoridades competentes. E agora a gente não pode nem falar mais em Ministério do Trabalho, né? Eu fui falar sobre, eu estava lá como auditora fiscal do trabalho, então aqui representando o Ministério da Economia, né? Porque a gente nem sabe mais e eles também estão meio perdidos, né? Mas agora a gente não tem nem mais a necessidade, se a gente for olhar a lei, de autorização para prorrogação de jornadas e atividades insalubres. Estaríamos diante de uma inconvencionalidade. A Convenção 155 da OIT fala que é necessário que um membro da OIT deve ter uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. Claro que essa flexibilização, ela não é de todo, não pode ser refutada totalmente a princípio, mas ela tem que ter certos cuidados. E um dos cuidados seria a interveniência dos sindicatos. Aí vem
o legislador e falar no 611-A que prevalece o negociado sobre o legislado quando se permitir a prorrogação de jornada em ambientes salubres sem licença prévia das autoridades competentes, não é mais nem do Ministério do Trabalho. Né? E estaríamos aí diante de uma antinomia quando nós temos o 611-B proibindo a negociação coletiva quando se trata de normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e vem o parágrafo único que traz, com todo respeito aí, mas eu acho que seria uma aberração. Talvez uma preocupação do legislador em não ser muito restritivo, né? Aí alguém teve um insight lá e falou, não, vamos colocar isso aí para a gente se preservar. Porque se você fala lá no 611-A que você pode negociar a jornada, e aí vem no 611-B, você fala que normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, previstas em lei ou normas regulamentadores, não podem ser objeto da convenção, então o legislador quis trazer alguma segurança aí para se negociar as normas. Aí vem e traz essa regra do parágrafo único, que com todo respeito eu não consigo engolir. Vem lá e fala assim, regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Ora, se duração do trabalho não estiver relacionado com a saúde e segurança do trabalhador, eu não sei mais o que vai estar. Porque não há nada mais desgastante do que uma jornada exaustiva. Não à toa é considerado crime, né, lá no 149, uma situação de trabalho em condição análoga de escravo, submeter uma pessoa a jornada exaustiva. A gente sabe que, dependendo da atividade da pessoa, uma jornada exaustiva pode acabar com a saúde dela. Então, leva até a morte, claro, por exaustão, sim, exatamente. Exatamente. Aí você vê, se isso não é norma de saúde e segurança do trabalho, eu não sei mais o que é. Né? Então, assim, eu tenho sérias dúvidas sobre a constitucionalidade desse dispositivo, não sei como é que o Supremo vai entender isso. Talvez pudesse haver uma interpretação conforme a Constituição aqui, mas do jeito que está, eu não consigo engolir. Porque, para mim, regras sobre duração do trabalho e intervalos são, sim, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. E aí há aqui uma antinomia, é isso que os senhores e as senhoras vão discutir. E há aqui uma possível inconstitucionalidade, né, diante desses dispositivos constitucionais, não só o artigo 7º, inciso 13, mas também o artigo 7º, inciso 22. No 13, se admite a flexibilização da jornada, desde que haja acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que haja negociação coletiva. Né? E aquele dispositivo parece ter sido esquecido. Lá na Constituição, que diz que é o direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Parece-me que está havendo um aumento, quando deveria haver um contrário, uma redução, né, dos riscos inerentes ao trabalho. Eu não sou extremista, eu não sou assim, né, radical, contra a reforma e tal, acho que tem pontos positivos e negativos, né? Vejo o parcelamento das férias, vamos ver agora o trabalho em tempo parcial, que é o nosso último tema, mas antes disso, trouxe à baila aqui a súmula do TRT aqui de vocês, né, que eu pesquisei, dizendo que é inválida a compensação de horário em atividade de saúde quando não atendidas as exigências, aqui antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, e vocês discutiram, pelo que eu pude olhar na internet, numa jornada que tiveram aqui, que a compensação de horários, mediante banco de horas, exige intervenção sindical. Achei bem interessante essa posição de vocês, foi aprovado por maioria, e no caso da compensação de horários 12/36, também exigência de intervenção sindical. Achei também bem razoável. E sobre trabalho em regime de tempo parcial, que é o último ponto dessa nossa exposição inicial, o que a gente vê aqui? Que houve uma melhora, pelo menos do ponto de vista das férias, que eu não sei se vocês lembram, para o trabalhador em regime de tempo parcial, o máximo de férias que ele teria no regime anterior era de 18 dias. Aqui tem pontos positivos e negativos em relação ao trabalho em regime de tempo parcial. Porque, de um lado, houve uma melhora em relação às férias, porque aumentou-se o número de dias, mas trouxe uma flexibilização que é, ao mesmo tempo, perigosa.
Porque antes da reforma trabalhista não se podia ter trabalho em regime de tempo parcial com horas extras. Agora a lei passou a permitir uma jornada específica de 30 horas semanais, 100 horas extras, ou 26 com acréscimo de 6. Eu não sei, se eu fosse empregador, eu preferia ficar com essa possibilidade aqui. Bom, 30 engessados, 100 horas extras, né, ou 26 com a possibilidade de horas extras. Talvez seja mais interessante para o empregador essa. E em relação às férias, né, que nós tínhamos até 18 dias, nós passamos a ter no máximo 30 dias. Eu discuto, inclusive, a convencionalidade, né, discutiria a convencionalidade do regulamento anterior, né, da regulamentação anterior, que limitava 18 dias, porque a Convenção 132 da OIT ela exige um mínimo de 3 semanas de férias. O Brasil está bem aí, porque tem 30 dias de férias anuais, e as férias do trabalhador em regime de tempo parcial passou a ter também 30 dias, assim como é o empregado em tempo completo. Em geral, aí, doutora Cristina, nos últimos 3 minutos que me consta aqui do meu tempo, seguindo aqui, tá bom o tempo aí? Já estamos concluindo, então, para a gente passar as nossas discussões. No trabalho em regime de tempo parcial, em geral, quanto às férias, ficou melhor, porque passou de no máximo 18 dias para no máximo 30 dias e permitiu converter 1/3 das férias em abono peculiar. Claro que se isso for de uma adesão livre do empregado, se o empregado realmente quiser isso, não vejo nenhum problema. Aí nós temos outros problemas aqui em relação à lei 13.467, que seria, a lei fala assim, olha, o trabalhador em regime de tempo parcial pode ser contratado para trabalhar 30 horas, 100 horas extras, ou 26 com até 6 horas extras. Muito bem. Se ele for contratado para trabalhar uma quantidade menor de horas, ele pode chegar até as 30 ou 32 como horas extras. O Quarteto Trabalhista discutiu, escreveu um artigo recente sobre isso, a gente chega à conclusão que não. A lei fala, independentemente da quantidade acordada, que o máximo de horas extras é de 6 horas. Tá? Essa é uma interpretação que a gente faz a partir desse dispositivo. Vejam aqui, ó, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. Entenderam aqui a questão? Se ele pode contratar 26 mais até 6, mas se ele contratar 20 ou se ele contratar 15, até 6 horas extras. Outro problema que surge, a lei fala lá que o adicional é de 50%. Se houver norma coletiva estabelecendo um adicional maior, vai seguir o da norma coletiva ou da lei? A Constituição fala de no mínimo 50%. Se tem norma coletiva e ela é mais benéfica, ela vai ser aplicada no caso concreto, embora a lei fale estritamente adicional de 50%. Outra questão que surge aqui em relação ao regime de tempo parcial, a migração do contrato a tempo completo para o regime de tempo parcial. Há necessidade de norma coletiva? Nós entendemos que sim. Há necessidade de norma coletiva e de adesão espontânea pelo empregador. Claro que seria uma alteração unilateral se o empregador determinasse que um trabalhador que trabalhasse ali a jornada completa passasse com redução da remuneração para um regime de tempo parcial. E, por fim, não se aplica ao empregado doméstico, que possui regra própria lá na lei complementar lá de 2015. Né? Então é isso, pessoal. Eu busquei seguir meu tempo, 1h14 aqui, doutora Cristina, e aí fico aberto aos debates. Essa era a exposição que eu queria fazer sobre teletrabalho, regime de trabalho em tempo parcial e sua prorrogação de jornada. Obrigado. Obrigada, doutor Platon. O objetivo é exatamente esse, é trazer informação para que a gente possa agora refletir, né, cortar os pulsos, enfim. Tem bastante matéria para pouco tempo, né, o que deu para ver aqui, só de teletrabalho a gente
esgotou mais de 1 hora, depois teve que correr um pouco na parte da prorrogação da jornada, que hoje, para nós, é o que mais já começou a chegar, né? A parte do teletrabalho ainda não chegou, o tempo parcial está chegando um pouco, enfim. Mas tem muita coisa para que a gente possa, então, ter mais tempo de discussão. Vamos otimizar as perguntas agora, para depois ter mais tempo nas discussões. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Dr. Platon. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Roberta e eu gostaria de saber se existe alguma coisa no direito comparado a respeito da fiscalização do teletrabalho realizado na residência. Porque o senhor estava falando sobre doença ocupacional e como o empregador não pode fiscalizar a casa do empregado, a não ser que ele permita. Eu fico imaginando como a gente vai fazer para conseguir responsabilizar eventual doença, sendo que o empregador sempre vai dizer que ele não pode entrar na casa do empregado. Parece bastante claro que uma determinação de manter uma câmera ligada ou um áudio que seja abusiva. E a lei fala que ele precisa entregar um documento, passar algumas orientações que também são... A gente sabe que, na prática, não vai surtir nenhum efeito, o empregado vai trabalhar da forma como ele tem na casa dele, ainda mais se não for concedido um material de escritório adequado. Então, eu gostaria de saber se alguém já fez um estudo ou tem alguma solução para esse caso. Obrigada. Bom, eu que agradeço pela questão. No direito comparado, sim, né, na Europa continental já tem várias regulamentações, mostrei o Código de Trabalho português, em outros países também tem essa preocupação. E no direito internacional, nós temos a Convenção 177 da OIT, que não foi ratificada pelo Brasil, que trata do trabalho em domicílio e que tem essas preocupações todas em relação à privacidade. Eu vejo que isso é algo extremamente importante dentro desse contexto, porque a gente não cogitou dessa possibilidade de fiscalização do ambiente de trabalho. Então, tem-se que resguardar a privacidade, de um lado, do teletrabalhador, e aí há essa preocupação com a intimidade, mas, ao mesmo tempo, essa discussão ela vem em conjunto com a necessidade de garantia da saúde física e mental do teletrabalhador. Então, doutora, infelizmente, essa convenção, e aí no campo do direito internacional, né, a Convenção 177 da OIT, que ela não foi retificada pelo Brasil, até eu ia trazer, curiosamente, assim, eu pensei, quando eu estava elaborando o material, eu até tinha colocado essa convenção para a gente discutir aqui. Mas, como ela não foi ratificada, ela fica um pouco prejudicada, porque ela não é de observância obrigatória e ela fica ali como referência. Claro que, né, o artigo 8º ela permite essas referências, mas não como força cogente, já que a convenção ela não foi ratificada. E tem a recomendação 184 da OIT também, que recomenda políticas, né, e recomenda que a legislação interna se adapte a essas regulamentações estrangeiras a respeito. Então, essa é uma preocupação que se tem, sobretudo na Europa continental, a respeito dessa privacidade do teletrabalhador e também do meio ambiente do trabalho em que ele se encontra. Então, já há lá fora, né, estudos e há regulamentação sobre a parte ergonômica do trabalho e também sobre essas preocupações quanto à desconexão. Então, não é exclusivo para o teletrabalho isso, mas isso vale, por exemplo, na Alemanha, para todos os tipos de trabalhador, seja o teletrabalho, seja para o trabalho presencial, o direito que o trabalhador tem de, em determinado horário, ele não ser incomodado. Então, por exemplo, algumas empresas lá na Alemanha já adotam isso. Passou de determinado horário, por exemplo, às 18h15, o empregador não pode mais mandar nenhum e-mail, não tem mais nenhuma ordem, ele não pode dar a partir de determinado horário ao empregado.
e algumas empresas já adotam um sistema em que, se houver o envio de um e-mail para o e-mail do empregado, esse e-mail é automaticamente destruído a partir de um determinado horário, para que não se invada a privacidade dele. Esse é um lado da moeda. O outro que a senhora quer saber em relação a essa privacidade do empregado, que também é garantida por regulamentações estrangeiras. O que a gente vê também, mas não só a legislação do país. O que se tem muito lá fora é a discussão disso por meio das convenções coletivas. Os países da Europa, sobretudo, em relação ao teletrabalho e ao trabalho intermitente, dão muita importância à negociação dos sindicatos em relação a essas normas. E aqui é outra questão. Embora lá no 611A tenha permissão para se negociar isso, eu não tenho visto na prática a inclusão de cláusulas sobre isso nas normas coletivas. Não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá em Goiás a gente não tem. Eles esqueceram disso. Aliás, os sindicatos estão com dificuldade de se manter. Então, existe sim, tá, doutora, algumas regulamentações. Tem a Convenção 177 da OIT, tem a Recomendação 184 também da OIT, e tem legislações que tratam disso. Buscando preservar, sim, essa privacidade em certos momentos e dispor acerca da possibilidade de controle do teletrabalhador, inclusive em relação ao próprio controle da jornada de trabalho, como ele pode ser feito. Tá? Acho que, bom, a gente já deveria estar voltando do intervalo. Então, vamos combinar assim, um intervalo até ali 10:55, e depois a gente já retorna nos grupos, que a própria escola já dividiu o pessoal, então vai ter uma listagem com o nome de todos, certo?